Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Jornada Cast. Hoje nós estamos aqui com a doutora Natália Lisboa, especialista em direito empresarial. Vamos conversar muito sobre como deixar uma agência blindada, como blindar um empresário, vamos falar sobre infoprodutos, agência, essa coisa toda. E também vamos falar sobre a mentoria que a Natália está lançando no mercado, show de bola, a qual eu sou cliente, eu tive o prazer de experimentar, até porque eu não traria nada no mercado que eu não experimentasse e não necessariamente fosse algo só porque a gente experimentou, mas também que a gente teve resultado e é algo que alguns pontos podem gerar polêmicas, mas é importante que o empresário que está nos assistindo, o dono de agência, o gestor de tráfego, o estrategista que é coprodutor, ele tem essa ciência, ele tem essa elevação de consciência. A nossa conversa aqui é uma conversa bem suave, tá, doutora Natália? Em alguns momentos, gente, vocês vão ver eu chamando uma de Nath, com muito respeito, mas é porque a gente já passou muito perrengue junto aí para resolver e hoje, graças a Deus, a gente tem uma estabilidade, a gente tem uma segurança, não só pelo aspecto jurídico, mas também pelas boas práticas que a gente pratica no mercado. Doutora Natália, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Aí eu sei que seu tempo é escasso. Espero que você se apresente aí para a nossa audiência. Olá, turma. Espero que todos estejam muito bem. É um prazerzão estar aqui no Jornada Cast. Nosso primeiro, porque olha, Tibério, pode preparar os próximos, porque vai vir muito conteúdo. A gente trabalha com uma perspectiva muito grande do mercado. E, primeiramente, é um prazer estar aqui com todos vocês. Sou a Natália Lisboa, sou advogada, já temos aí algumas datas no mercado e também alguns grandes cases, seja grande, seja médio, seja nem pequenos cases, dentro dessa estrutura e roupagem quando a gente fala de agência. Porque não é só o termo de agência, não é só o termo de um estrategista, não é só uma dor de um contrato. E cá entre nós, pessoal, um contrato bem feito, a partir do momento que você utiliza, que você faz o benefício do contrato, ele faz total sentido. Então, eu sei aí que você talvez tenha uma dor que a gente vai tratar dentro aqui do nosso podcast, ou talvez você ainda nem passou por essa dor, mas cá entre nós, vai ser muito bom para você conseguir se prevenir. E trabalhar o preventivo faz total diferença. E hoje, quando a gente vem exatamente dentro da jornada cash, dentro aqui da empresa, por exemplo, do Tibério, que se torna um case extremamente de sucesso para nós, porque a gente vem de uma ruptura também de mercado, a gente vai experimentando novas jornadas de trabalho mesmo, certo, Tibério? A gente está em um momento extremamente volátil. O mercado, os estrategistas, por exemplo, eles tratam de diversas demandas. Então, tem cliente que pede uma garantia, tem cliente que ele exige um social media, que esse social media ele entregue a produção de conteúdo, que ele entregue a copy perfeita, que ele entregue o vídeo, que ele entregue tudo muitíssimo bem estruturado. E cá entre nós, muitos clientes eles acabam não entendendo o lado de lá e nem o lado de cá. Então, por isso que a gente faz essa questão de contrato. E quando a gente fala assim, qual é o escopo da entrega da minha agência, qual é o escopo da entrega do meu serviço, eu preciso deixar muito bem estruturado. Porque qual é o problema número um que a gente observa? Hoje eu vou contratar o mapa aqui para o meu negócio, certo? Eu sou uma advocacia, tenho uma história de advocacia, e tudo bem, eu tenho um conselho ali estritamente seguro, que ele acompanha mesmo a rede social. A gente tem uma discussão muito grande sobre pode isso, não pode ter captação. Então, a agência também precisa dominar. O que os conselhos, o que a ética e os conselhos de cada, por exemplo, logística de trabalho, eles predeterminam. Então, se você tem o seu viés, trabalhar, atender escritório de advocacia, eu tenho algumas dores para executar. Se eu vou para um mercado de nicho da saúde, aí que eu tenho também muitos podes e não podes. Então, tudo isso eu vou em contrato. Mas, primeiramente, a gente precisa conversar e entender melhor, certo? Então, hoje, quando a gente vem para esse nosso case aqui por exemplo, a nossa agência Mapa da Jornada, que é justamente eu tenho um dos meus clientes, o meu ICP principal, eles são ali do cliente médico. Então, o cliente médico, eu já vou delimitando ali o meu primeiro escopo. Não, Nath, eu vou vender para esse cliente aqui a estrutura de um social media. O que você vai entregar no seu social media? São 12 posts. Aí, dos 12 posts, você vai fazer copyright, você vai fazer também design. Porque depois o cliente ele vai solicitar para você, ele pode vir a solicitar para você, que você comece a fazer os materiais de impressão dele. Ou preciso de um. Bate aqui na porta, Tibério, preciso urgente. Já uso o termo urgente.
me manda aqueles emojis lá no WhatsApp, de urgente, precisa aqui de papel timbrado para enviar para o meu cliente, para enviar um ofício para o conselho, para enviar um ofício para o hospital. E aí, não está no contrato. Isso já pode mexer a relação. Isso é um pequeno ensinador quando eu estou avaliando o escopo do meu contrato. E o Tibério já passou por isso, e tantas outras pessoas, que inclusive se você já passou por isso, é o momento de você conseguir, a partir de agora, mudar como que você vai entregar os seus contratos, por exemplo. Isso já faz total sentido. Correto? Total, total. Mas bacana em todos os pontos que você colocou, e aí eu quero de uma maneira mais didática a gente detalhar ponto a ponto, que aí hoje aqui nós vamos entregar muito mesmo aqui nesse nosso episódio. E aí a gente vai pensar assim, eu trouxe até papel e caneta aqui para a gente poder rabiscar algumas coisas, para eu poder acompanhar aqui a sua linha de raciocínio, que é muito acelerada, e tenha paciência comigo que eu sou mais lento, tá? Não tenho essa sua inteligência, então eu vou chegar lá. Olha só, quando a gente pensa aqui, e aí todos os estágios que eu passei também. Eu passei pelo momento do estágio 1, onde eu era ali um freela. Então eu tenho aqui o freelancer. O cara que é o freela, ele presta um serviço e cada estágio que ele está, e aí vamos nos ater agora a nós falarmos sobre os estágios e as dores que eles tendem a ter, os desafios, tá? Vamos usar a palavra desafio aqui. Então o freela, ele vai ter um desafio, um dele. Esse desafio aqui é o quê? Ele está na relação com o cliente, então ele está buscando fluxo de caixa. É a empresa criança, tá? Ele é o showman, ele que faz tudo. Provavelmente ele não tenha contrato, provavelmente ele esteja muito focado ainda em conquistar cliente, em ter mais clientes e atender aquele cliente, então ele vai ponta a ponta. Então ele vai ter essa dor e não tem contrato, o cara nunca, talvez nem tenha pensado nisso. Quando ele já melhora, ele vai para um estágio 2 e aí ele começa a ter alguns clientes maiores, ele vai, se a gente se restringe ao mercado de infoprodutos, mercado do marketing digital, que o mercado não é o marketing digital. A primeira coisa que nós temos que desmistificar é o mercado de educação online. O meio pelo qual a gente utiliza para entregar é o meio digital, mas é o mercado de educação. Que ele vai para prestar serviço, ele deixa de ser, digamos assim, um freela e ele passa a ter um adjetivo, digamos assim, um adjetivo profissional. Ele se chama gestor de tráfego, ele começa a ser social media, alguns mercados um copywriter, um prestador de serviço. Aqui nesse ponto, ele já começa a ter valores maiores de recebimento e algumas preocupações elas começam a se ater. Então eu queria falar aqui nesses dois, para a gente ir de dois em dois, pulando aqui, subindo essa escadinha, né? Porque aí quem está nos assistindo pode estar em determinada posição. Eu sou freela agora. O freela é o quê? É aquele que ele não tem uma posição definida. O que vier, ele bate no peito e sai correndo. Precisa fazer caixa. Agora, quando eu já tenho uma identidade meio que definida, então agora eu sou gestor de tráfego, sou social media, copywriter, design de landing page e por aí vai. E aí eu quero entender aqui, doutor, quais seriam as preocupações jurídicas que esse carinha aqui tem que ter. Perfeito. Quando a gente está pensando de um freela, por exemplo, hoje nós utilizamos, você pontuou muitíssimo bem. Primeiro, se eu sou freela, eu utilizo dos meios sociais, das redes sociais, para mostrar o meu trabalho e desenvolver ele, certo? Então, em termos de posicionamento, eu ainda não sou uma copywriter, por exemplo, ou ainda não sou somente especificamente uma social media. Mas eu sou freela. Estou pegando o que acontecer porque eu estou precisando montar um caixa. Aí chega um cliente querendo copyright, querendo artigos para o meu site, para o meu blog, perdão. Depois eu vou querer um conteúdo que você pode ou não pode usar o ChatGPT, para você desenvolver a sua copy. E eu preciso entender do meu cliente. Beleza. A minha dor principal aqui no Freela, ela vem muito em termos de autoria. O que acontece? Tudo que eu desenvolvo, ele pertence ao meu cliente. E normalmente esse cliente ele é uma pessoa jurídica. Então, em termos de direitos autorais, todo o desenvolvimento ele não pertence a mim. Mesmo que eu idealize, mesmo que eu gere muitos resultados. Então, ele vai pertencer ao cliente. E esse cliente entenda sempre o dono ali da expertise. Para quem estou trabalhando, muitos ainda vão entender, será que essa pessoa vai ser, por exemplo, um freela, ghostwriter, por exemplo,
vou escrever o seu livro. Então, sempre tomar aqui, a gente toma muito esse cuidado. Tanto para quem está contratando, quanto para quem é contratado. Nesse caso, o freela, que vai oferecer o seu serviço. Então, para cada serviço que você fechar, mesmo que, por exemplo, você use aqui o Workana, que você usa Freela 99, para você passar ali o seu serviço, independente disso, já tem um contrato mesmo pré-definido. Um contrato que te beneficie e também não cause malefícios ali para quê? Para a parte que está te contratando. Porque senão a pessoa vai falar assim, mas você vai fazer esse trabalho e vai pertencer a você? Não, na verdade, vai pertencer não ao idealizador, mas quem tem a identidade ali da marca. Então, já é um contrato que eu faria de prestação de serviço com essas cláusulas específicas, entrando em propriedade intelectual, entrando em direitos autorais. Aí eu evito uma dor de cabeça muito grande ali no futuro. Perfeito? Então, eu não vou aparecer, faço o meu trabalho de uma forma muito contundente e tá tudo certo. Quando eu pontuo mesmo, defino no escopo, para não causar problemas depois, desafios depois com o cliente, para você não ter que ficar dizendo não. Ah, você não contratou isso. De acordo com o contrato, nossa cláusula 5, nossa cláusula 2, o objeto do contrato, esse não foi combinado. Então, combine e tenha muita clareza do cliente. Quando eu vou para esse meu estágio de gestor de tráfego, por exemplo, aí eu falo, o gestor de tráfego vai ser de qual plataforma? Você vai fazer tudo dentro do método, por exemplo. Você vai usar uma ferramenta terceirizada para você realizar, ou um multilogin, por exemplo, e realizar contingência, vários perfis ocorrendo. Então, você vai usar uma plataforma intermediadora, mas sabendo que todas as cláusulas, tudo certinho, você vai de acordo com as especificidades do método, por exemplo. Ou você também vai se utilizar do Google Ads. Você vai fazer campanhas de geolocalização, campanhas do Brasil, campanhas fora de forma internacional. Então, qual é o escopo? Sempre pense nisso, porque. E muito cuidado também com esses modelos prontos, não só de modelos prontos, mas que você tenha uma ideia. Consiga entender o que você vai alinhar com o cliente e tudo que for alinhado com o cliente para você não dar fuga ao tema e também fuga de trabalho. Porque senão o cliente vai confiar muito em você. O gestor de tráfego ele vai ser um criador de oportunidades. Então, depois de criando oportunidades, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você só fechou aquele botãozinho azul, por exemplo, do Instagram. Aí o cliente no outro dia ele ouviu dizer no Google Ads, ele vai querer que você faça o Google. Talvez você não domine a utilização de estratégias para o Google. E aí, não está em contrato. Então, o cliente ele vai solicitar para você. Ah, então você não faz, então eu vou encerrar aqui o contrato contigo e vou contratar outra pessoa. Também pode, não pode. Isso vai depender muito do que você combinou com o cliente. Então, é muito delicado isso. Mas é de suma importância. Porque senão, quando você for ter que demitir um cliente, como é que você vai fazer essa perspectiva? Ah, vou usar o contrato. E aquela cláusula de suma importância que é rescisão de contrato. Vai gerar uma multa? Será que você fez dentro do prazo estabelecido? Então, também é uma atenção muito minuciosa que a gente tem que dar uma devida atenção, uma devida atenção, para que não dê esse fuga ao tempo. E assim por diante, seja no social media, seja dentro de um copywriter, esses posicionamentos específicos que vêm dessa demanda do freela, aí você vai se sentindo à vontade, você pode hoje ser só um gestor dentro do social media. Aí você vai precisar dominar de ferramentas, dominar de várias outras demandas para conseguir realizar a sua entrega. Então, sempre pensando em contrato, muitíssimo cuidado em contratos de prestação de serviço, principalmente também quando você for copywriter, mas depois fazer uma coprodução, perdão, quando a gente fala de lançamentos. Chega lá. Vamos chegar lá. Chega lá, show de bola. Então, só para a gente revisar aqui, aí eu vim aqui anotando palavras-chave. Quando eu estou no nível freela, palavra-chave é autoria. A preocupação tem que ser em torno da autoria. Algo que eu estou produzindo tem que ser autoral e alguém tem que ter os direitos sobre aquilo que está sendo produzido. Essa é a preocupação. Quando eu estou no nível onde eu já tenho ali uma identidade, uma especificidade no que eu vou entregar, especificidade nas entregas, ser específico, detalhar. Nossa, quantos desafios eu já passei no mercado, porque determinada fase em que você se encontra, você se vê ali com muitas competências, pelo menos você imagina que tem muitas competências, que você está estudando muita coisa, está absorvendo muito, está adquirindo muito, então você quer realmente, eu quero fazer mais. Quando eu vou para o D2, né, que é essa da especificidade, agora eu vou para o D3, o estágio 3. O estágio 3
eu vou ali já meio que uma urgência. Tá? Então, quando eu vou aqui na urgência, ô, William, mas não é a mesma coisa, ainda é um exército de um homem só, um freela, um, um gestor de tráfego, um social media? Não. Por quê? Porque qual que é o caráter que separa esses dois tecnicamente falando e ainda não juridicamente falando? Quando eu vou por urgência, eu já tenho clientes de recorrência. Outrora, eu trabalhava por projeto, né? Então, ali eu estava ali naquele, é o que o mercado chama vulgarmente de empreitada, né? Faz aqui na empeleita, né? Na engenharia civil usa-se muito esse termo. Então, quando eu vou para a urgência, eu já tenho aqueles meus contratinhos. Eu tenho ali 5, 6 clientes de social media, 5, 6 clientes, 10 clientes de tráfego, onde eu estou prestando um serviço, eu tenho uma entrega recorrente para eles. E aí eu pergunto, para esse nível, onde eu tenho esse meu relacional com o meu cliente, quais são os cuidados, as atenções que eu devo ter? Quando a gente está pensando em urgência, por... só lá dentro, pessoal. O freela eu também posso oferecer sendo pessoa física e sendo pessoa jurídica, sabendo que posso começar ali dentro do que na do MEI, como também uma microempresa, empresa de pequeno porte e por aí vai. A estrutura, a gente fala de outro momento. Agora, quando a gente pensa em cuidados com urgência, eu já começo a dar uma roupagem para o negócio. Então, eu faço primeiro por volume, ou seja, aí que meus contratos precisam ser muito bem definidos. Então, naquela jornada de o setor comercial falou, vendeu, mesmo eu fazendo, mas eu já começo a setorizar. Então, quando eu visto a minha camisa ali de comercial, eu faço, vendo para o cliente, vendi social media, copyright e eu faço também vídeo, faço captação e entrega de vídeo. Faço tudo, mas entenda que sou eu fazendo. Defini isso, fiz a venda para o cliente, foi definido, fiz o escopo, encaminhei o contrato. A assinatura digital tem a mesma validade jurídica, também de quando a gente pensa em da mesma forma de uma assinatura com autenticado em cartório, certo? Eu já tenho essa validade jurídica. Quando a gente está pensando hoje em urgência, eu já começo lá dentro com meus contratos também com uma roupagem muito clara e a entrega. Então eu já evito muita dor de cabeça mesmo e muitos desafios futuros, porque depois, quando eu vou crescendo de urgência, quando e começo a ter mais um braço para me ajudar, seja um estagiário, seja uma pessoa júnior, seja um pleno e por aí vai, aí eu já começo a ter uma outra preocupação que é em relação aos meus parceiros, que é em relação a quem que vai trabalhar junto comigo. Aí, então, nesse primeiro momento, quando a gente vai trabalhando em urgência, muitíssimo cuidado com direitos autorais, esse é imprescindível, ele vai caminhar junto contigo. Esse você nunca pode abrir mão. E depois disso, trabalhar muito bem as cláusulas de rescisão. Com alguns clientes, você vai ser muito mais maleável, vai ser muito mais brando nessa saída. Não, avisa aqui com antecedência. E se eu avisar com antecedência, vai ser o quê? 30 dias, 60 dias? Eu vou avisar por WhatsApp? Vai ter a mesma validade ou eu vou avisar por e-mail? Então, depende muito de como que você vai pré-definir isso com o cliente. Defina, alinhe o seu padrão, suas boas práticas dentro da empresa e faça assim com os demais. Aí você vai para a recorrência de uma forma muito mais tranquila e mais branda também. Show de bola, muito bom. Quando eu estou saindo aqui do D3, que eu estou indo para o D4, e a palavra-chave que eu anotei aqui no D3, eu tenho um reconhecimento do contrato. Então aqui se faz valer a questão de eu ter um contrato reconhecido, que ambas as partes entendam e olhem para aquele objeto para dizer o seguinte, olha, esse instrumento aqui nós vamos utilizar. Tá? Porque Natália, William, na nossa relação aqui, para ela ser saudável, a gente está elegendo esse instrumento aqui como o instrumento que vai ali apaziguar ou vai dirimir questões que poderão vir a surgir futuramente, digamos assim. É mais ou menos isso, né, doutor? Correto. Totalmente, show de bola. Então, quando eu vou agora para o D4, aí eu já estou evoluindo de uma urgência, agora eu vou aqui para uma agência, tá? Independente do tamanho dela. Quando eu vou para uma agência, e aí vamos chamar aqui a agência que ela já está no nível um, que é o que eu chamo de agência nível um, ela já começa a ser setorizada. Ela já tem um espaço físico, ela começa a ter alguns colaboradores, eu já começo a ter uma um relacionamento não só extra, mas intra,
Porque aí eu tenho intra-empresa ali dentro da empresa também, eu tenho um relacionamento que aí eu passo a ter, tanto para mim, prestadores de serviço, pessoas que prestam serviço, pode ser a tia da limpeza que vem com muito respeito fazendo a limpeza ali, pode ser o profissional que vem fazer periodicamente manutenção nos equipamentos de ar, nos equipamentos de informática, e os próprios colaboradores que estão ali comigo, né, que é muito comum no mercado. Eu tenho dois caminhos aqui para começar, pela minha experiência. E eu vejo muito dos meus mentorandos começarem assim. Faz sociedade com alguém, pronto, os dois começaram. Então, nesse aspecto aqui, eu tenho duas linhas. E aí depende muito do perfil comportamental do empresário, do dono da agência nesse momento. Ou ele vai com um sócio, ou ele vai sozinho e começa a ter colaborador. Então, aqui eu diria que dois desafios a gente começa a ter nessa linha. O primeiro deles, eu começo a ter colaboradores, que não necessariamente ali estão em regimes, e eu não estou dizendo que é certo ou errado, compete a mim, mas eles estão ali colaboradores, seletistas, ou enfim, N outros formatos de parceria, e eu já passo a ter sócios, né? Sócios que entram com um percentual técnico, né? Com o lado, meu investimento é intelectual, meu investimento é temporal, ou meu investimento é realmente valoral, tá? Então, assim, desses aí, quando eu estou nesse nível aqui, que eu estou chamando de D4, na agência nível 1, quais são as preocupações aí? Eu diria assim, quais são as atenções que a gente tem que ter, doutor? Quando a gente já trabalha uma roupagem de agência, uma estruturação, a gente vai com outro viés. Primeiro, societário. Quando a gente combina esse societário, ele é até engraçado, porque normalmente fomos freelas um dia, depois uma urgência, e aí eu fiz uma PJ, desenvolvi, constituí a minha PJ, e já vou para uma sociedade. É muito comum no mercado que eu tenha uma amiga que cresceu comigo, que se desenvolveu, e estamos trabalhando juntos. Convido, faço o convite e ela entra no pacto societário comigo. Extremamente comum. Então, ali a gente só faz apenas um aditivo e a pessoa entra. Só que aí, para sempre evitar dissabores durante a relação, é muito importante que a gente comece ali com um termo fundamental, que é exatamente o acordo de sócios. O acordo de sócios, ele pertence ao nosso relacionamento. Então, é onde eu vou saber quanto que vai ser o meu percentual, quais são os meus entregáveis. Enquanto sócia, por exemplo, hoje tenho um bom relacionamento com o Tibério. Falei, Tibério, estou gostando demais aqui da agência, quero entrar com sociedade contigo. Mas eu não quero aparecer no quadro societário. Vamos fazer um acordo de sócio? Vamos. Então, esse acordo de sócio, o meu entregável eu sou uma excelente estrategista digital. Então, eu vou ficar com critério ali de sociedade no caráter intelectual. Entro com a minha hora, entro com o meu tempo, entro com o meu intelecto. E nos desenvolvemos super bem. Então a gente coloca um caráter também temporal. Não, vamos experimentar aqui essa sociedade por 6 meses. Eu tenho aqui 30 clientes para atender, atendo os 30 clientes, sabendo que eu vou dar minhas horas e o meu tempo. Minhas horas, o meu tempo e o meu intelecto. Então, nosso acordo de sócios vai pertencer estritamente a isso, a minha sociedade. Eu não apareço no quadro societário, mas depois, com as famosas PLs, com a participação de lucro, seja ali mensal ou seja trimestral, depende de como que a gente vai ser o nosso combinado, a participação de lucro, eu vou ter, por exemplo, 10% dos ganhos. E ainda assim, vem outra dúvida muito comum que talvez possa estar acontecendo com você. Segundo momento, talvez essa sociedade, eu chegue e falo assim, Tibério, vamos gerar um fixo aqui também? Além do fixo, um percentual? Por isso que o acordo sócio ele se faz fundamental, porque a gente deixa os combinados ali as claras. E é o momento que a gente deixa tudo combinado para não, depois de 6 meses, eu vou entrar no quadro societário, permanecendo ainda com o acordo de sócios sendo 100% válido. Agora, sim, trabalhamos durante 3 meses, não tiveram, não estou gostando, eu quero receber 20%. Eu vi aqui que eu estou dedicando muito tempo, 20%, é possível? Aí, lá no acordo de sócios que nós fizemos anteriormente, qual foi a cláusula que a gente colocou? Olha que importância. Qual foi a cláusula que a gente colocou sobre possíveis alterações dentro dos meus contratos? E quando é que vai surgir essas alterações? Para quê? Para que a gente evite dissabores durante a relação. Então, em termos societários, esse é um dos casos. Depois, eu quero aparecer como... Eu quero uma sociedade aqui que eu vou ser um sócio oculto. Aí eu já vou para uma sociedade, por exemplo, de participação específica, mais pé,
ou eu vou para um caráter societário, no sentido de sendo esse sócio oculto, eu vou para uma cota de participação. Qual vai ser a minha cota? Quanto que vai ser? Aí depende muito da roupagem que a gente dá. Só que se você está passando por isso, não faça ali na amizade, os combinados no WhatsApp. Muito cuidado com isso. Que a gente consiga levar as nossas relações com mais seriedade. Porque depois, não, Tibério, eu não quero mais falar contigo, eu te mando uma mensagem, ó, Tibério, acabou tudo por aqui e te deixo na mão. É um problema também. É um desafio. E depois você vai falar assim, aí é onde a gente sente falta de um contrato que não foi feito, de um combinado que acabou não acontecendo. E o quanto mais transparente e claro você for, melhor. Porque depois, eu falei com o Tibério, ele tinha que ter entendido entre linhas. Gente, ninguém vai entender. A verdade é essa. Às vezes nem a gente entende. Então sejamos sinceros que a gente possa usufruir muito disso. Saí do freelo, fui para a agência, aquele critério societário, ele é de suma importância. Quando a gente vai para o colaborador, aí eu tenho uma outra, o colaborador, eu tenho uma outra dor. Que dor é essa? Eu vou contratar a CLT, aí eu vou contratar prestadores de serviços para que em XYC demandas ele me ajude na entrega do serviço mesmo. Então são entregas temporárias. Por quê? O que faz diferente entre diferença entre um CLT, uma pessoa trabalhando, colaborador CLT, seletista, ou um PJ? É justamente as entregas que ele faz e, claro, a contratação. Sendo PJ meu contrato, ele vai de prestação de serviço e ele vai ter que realizar X demandas em Y período. Apenas isso. Então tem que tomar muito cuidado com essa pejotização que acaba ocorrendo no mercado, porque o CLT ele acaba sendo, entre aspas, mais caro, por conta dos encargos trabalhistas, dos encargos tributários, que são altos mesmo no Brasil, em comparação aos países, por exemplo. Mas quando a gente pensa nisso, é uma estrutura muito delicada. Porque, por exemplo, você passou um ano com o colaborador sendo PJ, mas ele era pessoa física, por exemplo. Você tratava ele como PJ, mas ele é pessoa física. Sem contrato, sem nada. Se hoje ele faz um ingresso na Justiça Trabalhista, por exemplo, ele vai ter sim aquele direito em reconhecimento de vínculo. Então você vai ter que ir lá reconhecer o vínculo dele por um ano e pagar todas as verbas rescisórias e mais também os encargos trabalhistas que eram devidos a ele durante a relação laboral. Então isso se faz imprescindível e aonde a conta fica um pouco cara. Então são decisões que nós, o empresariado, né, nós empresários, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, olha só, dois grandes gargalos, mas que a gente resolve sim com bons contratos, sendo muito bem redigidos e muito bem feitos. Só que cada contrato ele depende muito da sua jornada e depende muito dos seus combinados com o colaborador, sócios, parceiros e clientes. Então, são 4 campos assim de perfis para a gente conseguir definir bem. Maravilha, show de bola. E dito tudo isso, até aqui, né, acho que é chegado o momento aí da gente apresentar aqui a mentoria, que foi baseada em todos esses pontos, pensado para todas essas personas e todos esses estágios de agências em que você criou de uma maneira muito perspicaz essa mentoria, onde eu diria que a gente não vai falar o valor, mas está barato, viu, Nath? Não vai falar valor, mas é um produto onde a doutora Natália criou especificamente para você, dono de agência, para você que é ali o prestador de serviço. E aí eu separo muito bem em 2 aspectos: quem trabalha por projeto e quem trabalha ali de uma maneira recorrente para entregar os seus produtos ou os seus serviços especificamente. Aí a gente vai explorar um pouquinho, eu queria entrar agora contigo, tá? Para nós falarmos sobre o teu produto específico, sobre a tua mentoria, tá? A primeira coisa que eu quero entender de ti eu já experimentei, mas eu quero ouvir de você, quem está nos assistindo precisa entender isso, o que é a mentoria Agência Blindada, doutora? Perfeito. Pessoal, a mentoria da agência blindada é justamente um momento, uma oportunidade que você terá de blindar estritamente todo o seu negócio. Seja ainda você que está começando, para você que está começando, para você que hoje quer começar no meio digital, essa mentoria ela faz todo sentido para você. Mas também para você que já caminha há muitos anos e também quer, sabe, dar um momento pivô aí, dar uma pivotagem, isso também é excelente. Primeiro momento, quando você está hoje sozinho, por exemplo, quando você é um freelancer no mercado, é imprescindível que você tenha contratos ali com o seu cliente. Então você está brigando para realizar o seu caixa. E aí, se você vai sem contratos, e se você não faz a entrega no prazo correto?
O cliente vai te cobrar. O cliente vai te cobrar de manhã, vai cobrar de tarde, vai cobrar de noite, de madrugada, finais de semana. O WhatsApp, ele não tem limites. Aí eu te indico duas posições, por exemplo. Faz ali uma política de WhatsApp, de acesso ao WhatsApp, ao atendimento ao público, ao atendimento ao WhatsApp, e também um termo de prestação de serviço. Qual vai ser a prestação de serviço com o seu cliente? Agora, se você já tem ali uma roupagem de uma agência, aí você vai ter algumas dores de mercado. E deixa eu te dizer pelo menos algumas aqui, rapidinho. Primeiro momento, quando você faz a departamentalização, quando você separa os seus departamentos, direito societário, você vai ter aquele direito societário barra empresarial, eu preciso de contratos. Excelente, agência super blindada. Quando a gente trabalha direito societário, eu trabalho ali com acordo de sócios. Ou também um contrato social, para que esse contrato social tenha todas as cláusulas necessárias e específicas para a sua operação. Cada operação de agência, seja uma agência de publicidade, uma agência de marketing digital, uma agência de coprodução, por exemplo, eu tenho dores e desejos estritamente referentes a você e a sua operação. Quando eu vou também para os meus colaboradores, os meus direitos trabalhistas, né? Você vai ali para o seletista, você vai ali para PJs, então porque a gente toma muito cuidado com isso. E também, para finalizar, quando a gente fala de agência blindada, eu vou com clientes, não vou? Então, se eu tenho ali os meus clientes, vai depender do cliente que eu vou atender. Então, a sua produção e o seu SP, o seu cliente ideal vai demandar contratos específicos e contratos ideais. Então, que a gente tome todo esse cuidado. E quer saber, quando a gente pensa na mentoria como um todo, ela é desenhada de uma forma muito personalizada. Então, eu vou entender a sua dor, vou entender a sua necessidade e vou entregar exatamente o que você precisa. Por isso que não dá, Tibério, para a gente conseguir realizar hoje o trabalho que a gente fez muito minucioso dentro hoje da agência aqui que você pertence. Eu não consigo copiar e colar em outra agência. A gente usa uma estrutura padrão, porque eu venho de normas e respeitando a legislação, mas cada cliente é único. Isso é para evitar dores de cabeça e para que tudo que você faça, você fique blindado mesmo. Tem uma blindagem do seu negócio, que você evite dor de cabeça, evite avanços no futuro. E caso ocorra, você tenha muita segurança também em utilizar os seus contratos. Isso faz diferença. Eu posso dizer que eu pagaria 10 vezes mais do que eu paguei pela sua consultoria, só pelo que me evitou de dor de cabeça, o que me evitou de prejuízo. Mas o que a gente tem que entender agora é o seguinte: olha, eu sou freela, eu sou urgência, eu sou agência de lançamento, eu sou agência de social media, de copyright, de tráfego, enfim, do que for. Então, nesse aspecto, vamos entender e explicar aqui para a nossa audiência como é que vai ser essa tua entrega. Porque aí você falou no aspecto de personalização, de individualização, individual, um a um, e isso eu não sabia que você ia falar, né, sobre isso, não entendi aqui, eu pensei que você mais escalável, não, então você tem a preocupação mesmo. É, esse lado quando a gente fala com um profissional que está preocupado com um lado mais humano, isso aí é bem diferente. Então, doutora, como é que vai ser essa... Fechei a mentoria hoje, tá? Me interessei, o valor para mim está ok, está dentro do meu fluxo de caixa, levando em consideração que se eu for olhar o prejuízo que eu posso ter lá na frente com processo trabalhista, com um cliente que está pedindo um reembolso porque não teve o resultado, seja na venda dele, seja no lançamento dele, seja porque ele contratou um serviço de social media e vai dizer assim: pô, William, eu não estou vendendo, eu quero cancelar o contrato. Né? Então, e aí, o que eu faço? Executo, não executo? Estou protegido, não estou protegido? Tenho previsibilidade? Não tenho. Então, tudo isso você vai contemplar, pelo que eu entendi. Então, você vai contemplar relação com colaboradores, Correto. relação com clientes e relação societária. Então, esses aspectos aqui vão estar cobertos na elaboração do documental para ele. Né? Então, me explica um pouquinho, doutor, como é que vai ser a experiência. Fui lá, fechei a mentoria, entrei na mentoria. O que vai acontecer? Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? A pessoa recebeu lá, entrou, ele vai receber o quê? Vai agendar uma reunião contigo? Como é que vai funcionar aí o primeiro passo, essa experiência? Primeiro de tudo, você já vai chegar aqui com dados, eu já terei informações de qual agência você pertence, quais, por exemplo, as entregas você já realiza. Eu já venho com estudo prévio, certo? Para que na nossa primeira reunião, na nossa primeira call, adoro essas calls, pessoal, de diagnóstico, eu consiga identificar o que você precisa hoje.
Então, é uma conversa natural, uma conversa que pode durar ali 1 hora, 1 hora e meia, chegando a possivelmente 2 horas, porque cada operação vai demandar da gente muita minuciosidade também nas perguntas que eu já li, que eu faço para você e também nas respostas que você me dê, que você me dá. Então, pense só comigo. Natália, eu quero trabalhar, eu tô com uma dor muito grande, por exemplo, societária. Por quê? Eu acabei fazendo uma sociedade com a minha esposa, com meu esposo, com meu namorado, e por aí vai, com o pai, com mãe, com relação familiar. Então, eu tenho alguns problemas, eu tenho alguns desafios. E com isso, a gente já vai para um primeiro momento de sessão de diagnóstico. Ali eu vou saber exatamente tudo que você precisa. Para depois, na nossa trilha, nos nossos encontros, você consiga trabalhar, a gente consiga trabalhar no segundo momento a minha entrega. O que eu vou entregar para você? Sabe aquelas dores, aquelas perguntas que eu questionei anteriormente? Eu vou realizar cada dor, cada objetivo, um entregável. Seja ali um contrato de participação, seja um contrato societário, seja um termo de cessão de direitos, seja um NDA, que é justamente todas as informações que você passa para alguém, que elas não sejam divulgadas a terceiros, até que isso venha a ser publicizado, por exemplo. Então, com o seu colaborador, com a sua colaboradora, com o seu parceiro, com a sua parceira, isso faz muito sentido. E aí é fundamental que dentro da mentoria eu consiga te mentorar, eu consiga te guiar exatamente com o que você precisa hoje, independente do momento que você está. Porque aqui um dos meus maiores objetivos, além de que você tenha uma blindagem 100%, que você tenha boas práticas, boas não, excelentes práticas, que no final a gente consiga colocar mais dinheiro no caixa, que o seu brand também, a sua marca, ela percorra no mercado como uma agência modelo. Então, agência modelo mesmo para que você entenda exatamente tudo que você precisa. E claro que a gente consiga atingir essa agência blindada para que você não tenha nenhum tipo de dor de cabeça e caso tenha, como falei anteriormente, que você use dos seus contratos ali muito bem redigidos. Então você vai mesmo com essa proteção. Você entra ali sem nada e você olha, te garanto uma coisa, que você vai sair com uma roupagem totalmente diferente. Até mesmo em nível de consciência. Para que você não erre mais do que você errou. E você que está começando também, que você não erre como mentora, que você não erre, não passe ali por desafios e percalços que a gente já passou e já mentorou também outras agências aqui do mercado. Então, maravilha. Então, vamos lá. Então, eu fechei aqui a mentoria, entrei na mentoria, sou mentorando aqui do Agência Blindado com a doutora Natália Lisboa. Eu vou, eu vou fazer um diagnóstico, né? Então, eu vou preencher um documento para poder dizer qual é o meu negócio, qual é o meu business. Você vai fazer uma análise prévia, vamos marcar uma call, um a um, individual, para que, com base nessa sua primeira análise, você dê um feedback ali do que é. Aí segue para a produção documental, ali dos contratos que vão ser elaborados, coisas dessa natureza, do escopo dele para fazer, e as orientações com as relações, né, sejam societárias ou sejam com colaboradores, os documentos, entregou para essas pessoas. É claro que a gente tem que deixar claro que o foco não é garantia de resultado, nem evitar 100% dos problemas. Claro que nós temos que ser responsáveis que problemas futuros podem existir porque são relações humanas. Mas eu posso afirmar para você que, sem isso, os problemas eles podem ser muito, muito mais complexos, né? E podem gerar muitas surpresas. Aí, doutor, eu queria perguntar assim, para quem não é essa mentoria, tá? Então, para quem não é, por exemplo, empresas de varejo, lojas de roupa, para quem não é essa mentoria, quem a gente não vai conseguir ajudar com esse produto? Exato. Dentro da agência blindada, eu não consigo ajudar exatamente isso. Uma pessoa que venda ali produtos específicos, seja produto de beleza, seja produto de skincare e por aí vai. PLRs, E né? exatamente, PLR, Dropshipping. exato, tudo mais. Então vai muito mais essas entregas do que a gente tem de um a um com o cliente. Porque aí, como eu estou me utilizando, por exemplo, de produtos, isso foge do escopo, porque aí eu vou definir apenas com dois contratos. Se eu vou para o e-commerce, por exemplo, eu tenho ali meu termo de uso e política de privacidade. Então ele não é o ICP, não é o meu cliente ideal aqui no momento. Porque essa dor dele vai ser de produto. É muito diferente quando a gente vai para serviço. Então, que você tenha essa relação mais direta e humana ali com o meu cliente, certo? Eu não estou só terceirizando um produto ou também terceirizando um serviço. Eu estou laborando ali para entregar de fato. Então, esse tipo de cliente, ele não é o nosso cliente ideal. Então, você vai em busca realmente de outra mentoria que faz sentido para você e está tudo bem. Porque quando a gente está trabalhando aqui em agências blindadas,
é justamente para você que tem essa relação mais humana e empática ali com o seu cliente. E, claro, para que a gente evite prejuízos emocionais e principalmente financeiros. Eu sei que uma hora o dinheiro a gente paga a conta, mas o emocional, para não ficar aquele gargalo, para não ficar aquele disse, não me disse, a gente evita isso também. Maravilha. Show de bola. Obrigado, doutora. Para você que quer saber mais, a gente vai deixar aqui um botão abaixo, que você está assistindo essa apresentação. Você pode apertar nesse botão, chamar aí no WhatsApp, a nossa equipe de atendimento vai estar lá à disposição para lhe atender, para poder tirar todas as suas dúvidas. E essas dúvidas, se a nossa equipe não conseguir dirimir, a doutora Natália vai entrar em ação e vai dirimir todas essas questões. Doutora, muito obrigado aí pelo seu tempo, show de bola. Você que está aqui, espero que você esteja numa agência blindada. Evite dor de cabeça, tá? Que eu já passei um bocado, mas faz parte aí dos sintomas do crescimento. E vamos que vamos. E parabéns para você que está tomando a decisão de entrar numa agência blindada. Seja muito bem-vindo. Daqui a pouquinho você vai estar aí com a doutora Natália aí fazendo as suas reuniões, ajustando todo o seu escopo e tá podendo crescer, que é realmente algo saudável. Para a empresa saudável, ela tem que estar prosperando, ela tem que estar crescendo, você tem que estar tendo, auferindo seus lucros, abençoando a vida de muitas pessoas. Então, vamos que vamos, doutora, obrigado. E vamos esperar aí os próximos mentorados. É um Hein? prazer, mestre. E olha só, pessoal, tenho certeza que a agência blindada, essa mentoria vai fazer total diferença em todo o seu negócio e principalmente na sua carreira. Então vem pro lado de cá, eu espero por você. O time já está aqui esperando, não deu conta, o time já tem total liberdade para mandar a todas as informações para mim. E olha, espero que você seja aí uma certificadora também da agência blindada.